vamos lá. Bitcoin se aproxima da marca histórica de 20 milhões de bitcoins minerados. Matéria aqui do portal do Bitcoin, Fernando Martinez. Cara, 20 milhões de moedas estão sendo mineradas nesse momento. Para ser mais exato, nós temos agora exatamente 20 milhões 13.281 moedas mineradas. 20 milhões, vamos de novo. 20 milhões 13.281,98 biticas minerados. Isso significa que 95,3% de todos os bitcoins já foram minerados. Lembra? Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de unidades. Nenhum a mais, nenhum a menos. 20 milhões e 13 mil já foram mineradas. 95% dos bitcoins já foram minerados. Falta ser minerada agora uma fração pequena dos bitcoins. 4,7% de todos os bitcoins estão para ser minerados. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer em mais ou menos o ano de 2140. Peraí, Felipe, não tô entendendo. Então você tá querendo me dizer que de 2009 até 2026, estamos falando aí de praticamente 17 anos, você quer me dizer que 17 anos mineraram 95% dos biticas, é isso? É. E você tá querendo me dizer que em 17 anos, 95% foi minerado. E para minerar os próximos 5% praticamente, a gente vai precisar de 114 anos, que vai mais ou menos no ano de 2140? É, exatamente isso que eu tô te falando. Por quê? Porque no Bitcoin existe uma parada, um mecanismo chamado halving. O que é o halving? O halving é um mecanismo que a cada 4 anos, a gente brinca, né? Uma Copa do Mundo do Bitcoin. E na verdade não é 4 anos, porque na blockchain do Bitcoin não existe tempo, existem blocos. Então, no final das contas, são 210 mil blocos. A cada 210 mil blocos, que quando a gente converte para tempo dá mais ou menos 4 anos. Então, em 210 mil blocos, a gente tem uma era nova do Bitcoin. Cada linha verdinha aqui, ó, vertical, significa um halving acontecido no Bitcoin. E a gente vai falar sobre as eras do Bitcoin. Então, o Bitcoin começa lá em 2009. E o seu primeiro halving, ele é menor do que 4 anos, porque acelerou-se mais a quantidade de blocos dos 210 mil blocos. Então, ele inicia em 2009 e a gente vai ter o halving no finalzinho, em dezembro de 2012. Essa primeira era aqui a gente chama de Era Patoshi. Talvez pelo nome de padrão, pá de padrão, Satoshi. Então, virou a Era Patoshi. Então, aqui, cara, era só os loucos que mineravam. Era só... Meu irmão, os caras aqui, porra, programador, era só a galera nerdola do Bitcoin. Eram pouquíssimas pessoas, algumas centenas de pessoas nesse início. Talvez 1 milhar ou 2 milhares aqui de pessoas aqui nessa época. A partir do primeiro halving, o que acontece? Na era Patoshi, ou quando o Bitcoin foi inaugurado, foi startado no dia 3 de janeiro de 2009, até em dezembro de 2012, eram minerados 50 Bitcoins. Então, cada bloco que o minerador descobrisse, ele ganhava a recompensa de 50 bitcoins, né? Então, todos os dias, o minerador ia lá, minerava, achou um bloco 50 bitcoins, achou outro bloco 50 bitcoins, no outro bloco 50 bitcoins. Ele ia fazendo isso e acumulando suas moedas. Só que o Satoshi, cara, ele criou uma visão de Bitcoin que foi muito inteligente. Que ela vai premiar os entrantes primeiro, os caras que apoiaram primeiro, e vai não premiar as pessoas que chegaram depois. Ou seja... Sabe aquela tese do elefante que chega primeiro bebe água limpa? Pois é. No caso do Bitcoin, isso é muito verdade. A galera que entrou nos primeiros anos, ela conseguia minerar com um computadorzinho, cara, um notebookzinho ligado, um computadorzinho enquanto ele trabalhava, estudava, via alguma coisa, jogava um joguinho, né? Ele conseguia minerar vários e vários blocos no dia. É comum você pegar no bitcointalk.org, que é o fórum onde a galera se comunicava mais no início de Bitcoin, e você vê assim, sei lá, em 2012... um carinha fala assim no tópico, fala, gente, como é que tá a mineração aí pra vocês? Porque hoje eu só minerei 200 bitcoins. Olha que loucura. Naquele momento, o cara tinha a capacidade de minerar 300, 400, 500, 600 bitcoins por dia.
E aí um dia que ele minerou 200, porque provavelmente mais gente foi adentrando a rede, e aí a competição pela mineração ela vai se acirrando e fica mais difícil você minerar, o cara começou a achar ruim que ele só minerava 200 bitcoins por dia. Cara, multiplica hoje o valor de 200 bitcoins a 70 mil dólares que a gente tá. Chegou a bater 126 mil dólares. Então o cara, nossa, pô, eu minerava 400 bitcoins, agora eu tô só minerando 200, o que tá acontecendo, né? Então, por que isso? Porque você tinha pouca gente minerando Bitcoin, pouquíssima gente usando Bitcoin, e você tinha a entrada de 50 Bitcoins por Coinbase. E aí, o Satoshi cria um negócio muito eficiente, que é o halving, ou como a gente brinca, né? A Copa do Mundo. Cada evento de halving significa o corte em 50% da Coinbase, ou seja, 50% do prêmio que o minerador recebe para minerar um bloco. Então, nessa primeira era Patoshi, cada bloco minerado recebeu 50 bitcoins de Coinbase, de premiação. Isso aconteceu nos primeiros 210 mil blocos. No 210.001, a gente já estava na segunda era do Bitcoin, onde cada bloco não tinha mais 50 bitcoins de recompensa, agora ele tinha 25. Opa, caiu pela metade. E aí, quando você tem 2016, você tem mais um evento. E aí você tem a terceira era de halving, que já não é mais 25, agora são 12,5 bitcoins. E aí, na quarta era, que foi de 2020 a 2024, abril de 2024, a gente tem já não mais 12,5, a gente tem 6,12,5 Bitcoin. E agora, na era atual, primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta era do Bitcoin, da mineração de Bitcoin, nós estamos na quinta era, você não tem mais nem 50, nem 25, nem mais 12,5, nem 6,25, agora você tem 3,12 Bitcoins minerado por bloco. E aí você entende que nesses primeiros 17 anos, 95% dos bitcoins foram minerados. E essa medida de bitcoins minerados, ela vai caindo conforme o tempo vai passando e os halvings que acontecem. Então, o último halving para mineradores vai acontecer por volta do ano 2140. A gente está falando de mais de 114 anos pela frente. Então, o Bitcoin foi muito bem pensado para que a gente não tivesse uma distribuição linear. Todo dia vai ter uma mesma coisa. Não, isso não dá um efeito de escassez, não dá um efeito de eu preciso chegar agora e minerar agora, preciso estar na rede agora. Que se eu entrar daqui 2 anos, eu vou ter a mesma recompensa do que o cara que entrou hoje. Não. O cara que entrou primeiro e vai minerar e minerou, ele tem uma recompensa maior do que um cara que vai entrar, cara, daqui 70 anos. Muito maior em número de Bitcoin. Não tô falando de cotação não, tá? Em número de Bitcoins. E isso é muito forte. Então a gente consegue entender por que o Bitcoin ele é tão escasso e ele vai ser cada vez mais escasso. Por quê? Porque os caras do início, eles praticamente mineraram todos os Bitcoins. E eu tô dizendo os caras do início hoje a gente tá no início. Só pra você ter uma noção, de 2009, quando inaugura o Bitcoin, até o primeiro halving em 2012, 10 milhões de Bitcoin foram minerados. 50% de todos os Bitcoins foram minerados nos primeiros 3 anos, no primeiro halving. Então isso beneficiou os caras que entraram primeiro. Depois, 25 Bitcoins. Também foi beneficiado as pessoas, foram beneficiadas as pessoas que entraram nesse momento. E agora, o cara que for entrar daqui 20 anos, 30 anos, cara, ele não vai ter o mesmo benefício de poder minerar uma quantidade muito maior. A competição ficou muito grande. Então, a briga pelo Bitcoin vai ser cada vez mais acirrada. E ela está sendo cada vez mais acirrada. E é importante a gente entender esse plano de escassez do Bitcoin pré-determinado, matematicamente determinado lá atrás, no D0 do Bitcoin. Não é que foi algo calculado ao longo dos anos. Ah, vamos mudar. Não, ele já foi calculado dessa forma. Ele teria 21 milhões de unidades. Cada 210 mil blocos a gente vai ter recompensa diminuída pela metade. A gente vai ter mineração de geração, né? Na verdade, mineração vai ter sempre. Geração de novos bitcoins vai ter até mais ou menos o ano 2140. Por que mais ou menos? Porque pode ser que a gente minerou mais blocos em 4 anos do que os 210 mil ou menos. Então, é uma estimativa, né, de tempo. Então, o cara vai ficar cada vez mais escasso. E talvez você tá tendo hoje uma oportunidade de ouro de chegar no início do Bitcoin. A gente tá falando de 17 anos. Você acha que você já perdeu o bonde, mas são 17 anos. Cara, o Bitcoin
porra, não fez nem 18 anos ainda, cara. Ele não virou nem maior de idade. O Bitica não tirou nem carteira de habilitação, cara. E aí o cara fala assim, ah, não, já tô tarde. Não tá, velho, não tá. Tarde vai estar quem entrar daqui 100 anos. As próximas gerações que vão nascer e vão ter que se matar pra arrumar um Bitica. Pra arrumar um centavinho de Bitica. Poxa, hoje você tem a possibilidade de juntando, chegar em 0,1 Bitcoin. Chegar em 0,2 Bitcoin, chegar em 0,3 Bitcoin. Quando eu entrei, você tinha a possibilidade de comprar 2, 3, 4 Bitcoin de uma vez só. E antes de eu entrar, você podia comprar ou minerar 200, 300, 1000 Bitcoins. De uma vez só, assim, curto espaço de tempo. Quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser, mais escasso vai ser o Bitica, cara. Eu quero que você entenda isso e pare de ficar na tua cachola pensando, o preço estava em 120, caiu para 70, vai para 50, vai subir para 40. Cara, isso é coisa de especulação de curto prazo. Entenda a escassez, cara. Entenda a escassez programada que é o Bitica. Isso aqui é programado, ninguém pode mudar, ninguém pode mexer, a bel prazer. Não tem. Agora o Fed, agora o Banco Central vai imprimir mais dinheiro porque a gente precisa girar a economia. Não existe, velho. Tá programado, é matemática. E você não altera a matemática, pai. É isso que eu quero que você entenda. A escassez programada do Bitcoin. E acontecem nos halvings. Entendendo isso, eu quero que você reflita pelo que eu falei, entenda essa engenharia matemática de escassez e emissão do Bitcoin, entenda que plano que você vai ter em relação ao Bitcoin daqui para os próximos 10, 20, 30 anos. Não é daqui 2, 3 meses, não. É para os próximos 10, 20, 30 anos. Você acha que isso aqui não tem nada a ver? Então não tenha. Tá tudo certo, a gente continua amigo. Você acha que isso aqui pode ser algo interessante? Essa escassez ela vai ser cada vez mais forte? Está sendo cada vez mais forte? Pô, quero me acumular mais? Eu não sei o que você vai fazer. Mas tome essas informações, reflita sobre isso que eu tô te falando. Porque isso aqui vai mudar a tua concepção de como é emitido o Bitcoin, de como é mantido o Bitcoin. Quem são as pessoas que vão atrás do Bitcoin? Cara, tem gente que tá nascendo hoje, que vai entrar no mercado de trabalho daqui 15, 20 anos e vai se matar para comprar um satoshinho. E você tá tendo a oportunidade hoje de comprar centenas, milhares de satoshis a preço de banana. É isso que eu quero que você entenda. Esquece um pouco o preço. Tava 120, aí caiu para 50. Esquece um pouco isso. Pensa na escassez da parada. Você acha que isso faz sentido? Considere ter Bitcoin. Você acha que não faz, tá tudo certo. Cada um, tem uma frase Bitcoiner aqui que diz o seguinte: cada um vai ter o Bitcoin pelo preço que merece. É isso.